Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. E a lição de hoje é a lição de número 7, Fogo Estranho Diante de Deus. Hoje nós vamos falar daquele episódio onde os dois sobrinhos de Moisés, Abiú e Nadab, apresentaram diante de Deus um fogo estranho, diferente daquilo que Deus havia determinado para o seu povo, para os sacerdotes. E aquilo trouxe graves consequências. O que nós podemos aprender hoje, que Deus, Ele é amor, Ele é bondade, é misericórdia, mas Ele também é fogo consumidor. Deus não aceita menos do que aquilo que realmente podemos apresentar a Ele. E devemos ter o cuidado, zelo com aquilo que apresentamos diante dEle, porque Ele pode rejeitar, Ele pode reprovar e Ele pode também aniquilar. Amém, amados? Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição. Os privilégios de Nadab e Abiú. Nesse primeiro tópico, nós vamos falar sobre os privilégios que esses dois irmãos tinham, Nadab e Abiú. Eles nasceram num lar, numa tribo, numa família muito especial, com muitos privilégios. Eles não eram qualquer pessoas, eram pessoas às quais Deus tinha um plano muito grande. Eles tiveram experiências com Deus. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos abordar sobre os privilégios de Nadab e Abiú. Vamos lá? Primeiro subtópico da nossa lição: ascendência levítica. Nascer em uma família que professa a fé viva em Deus é uma grande dádiva. Pertencer a uma família de ministros de Deus é um grande privilégio e também uma grande responsabilidade. Quanto mais próximo se está de Deus, maior será o padrão moral exigido por Ele. Observe comigo, a ascendência levítica. Aqueles dois irmãos, eles eram da tribo de Levi, e não somente isso, eles eram da casa de Arão, eles seriam os sucessores do pai. Então, eles nasceram no lar privilegiado. Eles nasceram no lar onde os pais conheciam a Deus. O tio era Moisés. Então eu destaco o seguinte, que nascer no lar que professa a fé em Deus é uma dádiva, porque nem todos têm esta dádiva, essa oportunidade. Agora, pertencer a uma família de ministros, ou seja, os pais deles não eram crentes normais, comuns, eram ministros. Então, é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade, porque a vida daquele que é filho de um ministro do Evangelho, que é filho de um obreiro, de um cooperador, ele tem seus privilégios, mas também tem a responsabilidade, porque querendo ou não, a família do obreiro, a família do pastor, do presbítero, do cooperador, acaba sendo um referencial e modelo para as demais outras famílias. Então, o que eu compreendo é que quanto mais eu me aproximo, quanto mais se aproxima de Deus, maior será o padrão moral exigido por Ele. Então, de Abiú e Nadab,
por eles terem nascido no lar de ministro, no caso sacerdote, e o sumo sacerdote, o padrão moral que Deus exigia deles era maior do que os demais outros membros da tribo de Israel. Tá bom, meu querido? Quanto mais próximo você chega de Deus, maior também será o padrão moral que Ele vai exigir de você. Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 2. Ascendência araônica. Nadab e Abiú eram sobrinhos de Moisés e seriam os sucessores diretos de Arão quanto ao sacerdócio. Embora na própria família tenham tido bons referenciais de conduta e postura, ambos decidiram romper com o padrão moral estabelecido por Deus e se aventuraram em um caminho tenebroso, cujo resultado final foi a morte física. Qual era a ascendência deles? Eles eram descendentes de Arão. A tribo de Levi foi a tribo que Deus escolheu como propriedade exclusiva dele. O Senhor era a herança dessa tribo. Essa tribo não teve herança, terras, bens, propriedades. E na família de Arão é que viriam os sacerdotes. Logo após Arão, a morte de Arão, esses rapazes, Nadab e Abiú, um deles iriam substituir o próprio pai. Então, observe, eles eram sobrinhos de Moisés, eles eram filho do primeiro sumo sacerdote em Israel. Então, eles tiveram tanto em Moisés como em Arão um referencial de um padrão de conduta moral, ética, vinda da parte de Moisés, da parte de Arão. Só que ambos, Abiú e Nadab, eles decidiram romper com esse padrão moral estabelecido por Deus. Então, eles decidiram, se aventuraram por um caminho que eu falo tenebroso, perigoso, incerto, duvidoso. E o resultado final, meu querido, não foi nada do que eles esperavam. Eles acabaram morrendo. Eles conheceram que Deus é amor, Deus é misericórdia, mas também eles conheceram o outro lado da faceta do caráter de Deus, que Deus também ele é fogo consumidor. Quando nós aventuramos, amados, a distorcer os valores morais, a aventurar por caminhos perigosos, tenebrosos, incertos, fora do padrão de Deus, pode ser que a princípio não dê nada errado, porque a Bíblia fala que há caminhos que aos olhos do homem é reto, mas o seu fim é a perdição. Abiú e Nadab resolveram se aventurar. Vamos ver o que vai dar. E o que deu? Aconteceu o pior. Os dois foram queimados vivos pelo fogo que saiu diante de Deus. Eu queria que Deus guarde a nossa vida, porque há muita gente que está se aventurando por caminhos tenebrosos. Vamos prosseguir na nossa lição. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. O que eu destaco aqui a partir desse texto é que tanto Abiú como Nadab, eles viram o Deus de Israel. Aqueles rapazes tiveram experiência, meu querido, que nem eu, ou talvez você não teve, talvez não tenhamos, porque eles viram o Deus de Israel. Moisés, Arão, 70 anciãos e esses dois sobrinhos de Moisés. Então eles sabiam exatamente o caráter de Deus, a santidade de Deus, mas eles decidiram se aventurar por um caminho perigoso e tenebroso. Inocente eles não eram. É o que eu disse. Quanto mais você conhece a Deus,
maior será o padrão moral que ele vai estabelecer e exigir de você. Amém, meu querido? Moisés, por exemplo, ele não pôde entrar na terra prometida, porque ao invés dele tocar na rocha, ele bateu na rocha. Ah, irmão, mas Deus foi exagerado com Moisés. Moisés era tão bonzinho. Quanto mais você conhece a Deus, mais Deus vai estabelecer para você um padrão moral, ético a ser vivido. A quem muito é dado, também muito será cobrado. Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 3. Participantes da glória de Deus. Quanto mais se aproxima de Deus, maior deve ser a convicção dos próprios pecados. Em dado momento, Abiú e Nadab não se deram conta desta verdade. Antes, agiram como se estivessem acima do bem ou do mal, podendo fazer tudo quanto lhes viesse à cabeça, pois, afinal de contas, eles eram os sobrinhos de Moisés e filhos de Arão. Olha aí o problema, meu querido. Eles foram participantes da glória de Deus. Como eu falei no texto bíblico, eles viram o Deus de Israel. Eles tiveram uma experiência com Deus sobrenatural, meu querido. Era a experiência que Deus dava somente para Moisés. Mas por causa de Moisés, Deus chama os 70 anciãos, Arão e os seus 2 filhos, Abiú e Nadab. Mas esses rapazes, eles em dado momento, quanto mais você se aproxima de Deus, irmão, maior deve ser a sua convicção de pecado. Olha a visão de Isaías. Ai de mim que vou perecendo, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quanto mais você se aproxima de Deus, maior deve ser a sua convicção de que você é pecador, não que você é mais santo, que você tem privilégios, que você é o queridinho de Jeová, que na sua vida o pecado, você está acima do bem e do mal, porque você tem experiência com Deus. Foi isso que esses rapazes fizeram. Eles agiram como se eles estivessem acima do bem e do mal, porque nós conhecemos o Deus de Israel como ninguém conhece. Deus, nós somos os favoritos de Jeová, somos sobrinhos de Moisés, somos filhos do sumo sacerdote. E eles acharam que podiam fazer tudo quanto lhes viesse à cabeça. Poderiam fazer tudo fora da direção de Deus, pois, afinal de contas, eles eram sobrinhos de Moisés e filhos de Arão. E, meu amado, Deus não tem favorito. Deus tem missão. Deus tem chamada. Deus tem o peso da responsabilidade. E a santidade de Deus, ela foi afrontada. E a resposta de Deus foi fogo consumidor. Porque Abiú e Nadab viram quando Deus se manifestou no monte. Ali o monte estremeceu com fogo, com glória e poder. Eles sabiam exatamente quem era o Deus de Israel. Pagaram para ver e o preço foi alto demais. Vamos prosseguir na nossa lição. Vamos ao tópico de número 2 da nossa lição. Fogo estranho no altar. No primeiro tópico, nós falamos dos privilégios de Abiú e Nadab, que pertenciam a uma tribo, a tribo de Levi, eram filhos do sacerdote Arão, tiveram experiência sobrenatural com o Deus de Israel. Agora, nesse tópico 2, nós vamos falar propriamente do fogo estranho no altar. Por que era um fogo estranho? Porque havia um padrão estabelecido por Deus. Deus estabelece padrão, norma, tudo que Deus determina há uma razão de ser. Ele prova o coração, a obediência. Amém, meu querido? Então, há pessoas que se aventuram a querer fazer as coisas do seu jeito e da sua maneira. Depois vai pagar com as consequências.
Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 1. Ignoraram a Deus. Em face das várias experiências que ambos os irmãos tiveram com Deus em momentos distintos, ao que parece, ambos sofreram de amnésia espiritual. Esqueceram-se que Deus é onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Os irmãos agiram sem levar em consideração esse atributo único e exclusivo do Deus de Israel. Eu observo aqui que esses rapazes, embora eles tenham conhecido o Deus de Israel lá no monte, quando da experiência dos 70 anciãos, Moisés, Arão e esses dois irmãos estavam juntos, tá certo? Embora eles tenham tido aquela experiência com Deus, eles não levaram em consideração um atributo de Deus que é a onipresença. Deus está em todos os lugares, sendo visto ou não, se manifestando de forma visível ou não. Ele está em todos os lugares. Eu posso dizer que esses rapazes, embora tivessem aquelas experiências pessoais com Deus, em momentos muito distintos, momentos impactantes, parece que eles sofreram de uma amnésia espiritual. Se esqueceram que Deus é santo, que Deus é puro, que Deus é justo, que Deus é fogo consumidor, que Deus matara Acã e outros. Eles se esqueceram que Deus é fogo consumidor e é justiça implacável. Ambos agiram sem levar em consideração esse atributo de Deus onipresente, porque a presença de Deus não estava visível, mas Deus estava vendo o que eles estavam fazendo. De repente eles pegaram aqueles incensários ali, que não era papel deles, era papel do Pai, e falaram, vamos fazer isso de qualquer jeito mesmo, Deus não está vendo, a glória de Deus não manifestou aqui, então não tem problema. Ô meu irmão, tem muita gente que tem andado levado a vida cristã dele assim. Se Deus age como se Deus não estivesse vendo que ele está indo no motel, age como se Deus não estivesse vendo que ela está tomando pílula para não engravidar, age como se Deus não visse que ele está comprando camisinha, age como se Deus não visse que ele está tomando Viagra para poder ter experiência sexual depois da idade avançada, que as coisas não funcionam direito nos braços de outros. Tem gente que pensa que Deus não está vendo quando ele está lá envolvido nos braços de outra ou de outro. Tem gente que pensa que Deus não está presente, que Deus só está presente na igreja. Meu querido, os olhos de Deus estão em toda a terra. Deus consegue enxergar uma formiga preta à meia-noite no meio de uma mata fechada, numa noite toda escura. Nada foge aos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Lá no Salmo 139, para onde mirei? Para onde fugirei do teu espírito? Se subir aos céus, lá estás. Se colocar a minha cama no abismo, lá também está. Meu irmão, esses meninos, esses filhos de Arão, eles padeceram de amnésia espiritual. Esqueceram que o Deus de Israel é Deus no céu e Deus na terra. Raabe já sabia disso, que o Deus de Israel era Deus no céu e Deus na terra, era um Deus presente em todos os lugares. Vamos prosseguir na nossa lição, meu querido. Bengalas da fé. O movimento neopentecostalismo, por vezes, se vale da boa fé dos mais simples e imaturos na fé. Quando a verdadeira palavra de pureza, santidade e caráter é pregada, muitos se mostram indiferentes à mesma. Se o pseudo-pregador diz estar vendo Miguel ou Gabriel entrando na igreja, um fogo estranho
começa a se manifestar no meio dos irmãos. Meu querido, vamos avaliar uma coisa. O que é o movimento neopentecostalismo? Nós temos um movimento pentecostal, que é aquele baseado, fundamentado na palavra de Deus, porque avivamento passa também batismo com o Espírito Santo, renovação, dons espirituais, fruto do Espírito, caráter, novo nascimento. Isso aí é avivamento, tá bom, meu querido? Agora existe o neopentecostalismo. Eles vêm trazendo umas inovações que não têm fundamento bíblico. Observe, algumas pessoas desse movimento, alguns pregadores aí, quando o público, esse público que admira esse neopentecostalismo, quando eles ouvem uma palavra que fala de pureza, de santidade, de caráter, de mudança de vida, de trabalho, de serviço ao Senhor, de santidade, eles se mostram diferentes quando dão um estudo bíblico. Aí tem gente que até dorme, cochila, vira a cara, torce, não gosta do pregador, do pastor, porque está mexendo a ferida dele. Agora, quando aparece aquele neopregador, pseudo-pregador, que não é pregador, é um falso pregador, que mexe com as emoções da pessoa, ele diz: tô vendo Miguel, tô vendo Gabriel, entrando pela porta da igreja, tô vendo agora, foi entrando no meio da mocidade, aí os ovos começam a pular, aleluia, meu Deus, oh glória, tô vendo agora, ele tá aí no meio das irmãs do círculo de oração, aí as irmãs começam a pular fogo, e começa aquele pula-pula, tô vendo ele agora indo pro lado dos adolescentes, aí os adolescentes já começam no reteté. Meu querido, que fogo estranho é esse? Na palavra de Deus pregado, ninguém dá um glória a Deus, ninguém dá um aleluia. Mas na hora que diz que vê Miguel e Gabriel dentro da igreja, eu nunca vi Miguel e Gabriel tão desocupados assim, irmão. Para estar em tudo quanto é lugar. Então isso aí, meu irmão, é o movimento neopentecostalismo. Pessoas precisam dessas bengalas da fé. Meu irmão, eu não preciso ver Miguel, Gabriel, alguém falar para mim que Jesus está entrando na igreja, não, meu querido. Eu sei que ele já está lá. Se eu ver, amém, mas se eu não ver, eu sei que ele está ali. Porque a palavra do Senhor nos afirma: onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Que grande novidade é essa? Irmão, estou vendo Jesus entrando dentro da igreja. Vira para o pregador e fala: ô idiota, a Bíblia já fala que ele já estava no nosso meio, você está cego? Agora que você percebeu que ele está aqui? Ele está no nosso meio. Então, irmão, vamos deixar de meninice, de ser imaturo e simplório, se deixar levar por esses pseudo-pregadores que ficam mexendo com a emoção da pessoa, para falar que está tendo visão disso ou visagem daquilo. Não é nem visão, é visagem. Não quero aqui anular que existam pessoas que são usadas por Deus de forma sobrenatural e poderosa, com o poder e os dons espirituais. Mas o que me preocupa é a meninice, os simplórios, os imaturos, os meninos na fé. Como é tão fácil para algumas igrejas nossas ludibriar, enganar, levar na conversa, e todo mundo sai pulando, sapateando. Meu querido, é a palavra de Deus que transforma, tá bom, meu querido? É a palavra de Deus. Aqueles rapazes tiveram experiência com o poder de Deus, com a visão de Deus. Mas o problema é que eles passaram a depender somente de ter a visão de Deus para poder obedecer a Deus. Quando eles não viam a um Deus, parecia que Deus não estava presente, podia fazer tudo. Meu irmão, vendo ou não, eu creio que Deus está com os olhos atentos, voltados para mim. Quando eu estou trabalhando, quando eu estou no meu serviço, na faculdade, quando eu estou na igreja, quando eu estou na minha casa, quando eu estou no lugar mais íntimo, no quarto com a minha esposa, quando eu estou com um tablet, com um smartphone, os olhos de Deus estão voltados para mim. São como brasas de fogo, chamas de fogo,
Amém, meu querido? Nós não precisamos dessas bengalas, desse neopentecostalismo que apregoa coisas que nem a Bíblia apregoa. Nós não precisamos disso, nós precisamos de palavra. É a palavra que purifica, é a palavra que santifica, é a palavra que transforma, é a palavra que aponta para o homem o caminho do céu. Seguir com todos a paz e a santificação, sem a qual ninguém, absolutamente ninguém, verá o Senhor. Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 2. Impaciência profana. Cada pessoa é importante para Deus naquilo que faz, porém é preciso saber lidar com as limitações da chamada e nunca ir além daquilo pelo qual foi chamado. Ninguém deve atropelar o ministério do outro, pois o Senhor ungiu a cada um segundo o seu propósito. Outro erro de Abiú e Nadab, a impaciência profana, porque aquele trabalho ali era do pai, não era deles. Eles eram auxiliares do sumo sacerdote, mas não eram sumo sacerdote. Então, quando você tiver um ministério, uma função, um cargo que lhe foi confiado pelo pastor ou por alguém na igreja, seja presbítero, diácono, evangelista, cooperador, professor de escola bíblica, meu irmão, aprenda a lidar com as limitações da sua chamada. Respeite o trabalho do outro. Tem coisa que não é para você fazer. Tem gente que está aí querendo puxar o tapete do outro para poder tomar o lugar do outro. Tem gente que quer chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Tem gente que pensa que é a última bolacha do pacote, meu irmão. Meu irmão, Deus nos chamou, não foi só você não, meu querido. Não é só você que prega, não é só você que dá lição da escola dominical. Há outros também. Reconheça a suficiência, a chamada, a autoridade do ministério do outro. Aqueles rapazes demonstraram uma verdadeira impaciência profana. Eles não esperaram o pai fazer, porque aquilo ali era uma função do pai. Eles achavam que podiam fazer do mesmo jeito. E a Bíblia fala lá em Atos dos Apóstolos, de 7 rapazes, filhos de um sacerdote. Eles ouviram dizer que Paulo expulsava demônios, expulsava aqueles espíritos malignos da vida das pessoas. E uma certa feita eles entraram na casa de uma pessoa que estava possessa e viraram assim: demônio, em nome de Jesus que Paulo prega, sai dele, demônio. O demônio levantou, olhou bem nos olhos da batata dos olhos deles e disse para eles: eu conheço Paulo, conheço também a Jesus, mas vocês eu não conheço. E a Bíblia fala que o demônio partiu para cima, era 7 contra 1. A Bíblia fala que o demônio prevaleceu sobre esses 7, irmão. Deu uma surra nele, que eles saíram feridos e nus. Saíram que nus para a rua fora, porque o demônio prevaleceu sobre eles, meu irmão. Deus tem compromisso, meu irmão, com aquele que está debaixo da chamada de Deus. Quando você vai fazer aquilo que você não foi chamado para fazer, que você não tem autoridade para fazer e você acha que pode fazer, meu irmão, o diabo vai te pegar, o diabo vai te envergonhar, o diabo vai te dar uma rasteira. Então, meu irmão, contente-se com aquilo que Deus te deu, pois o Senhor ungiu a cada um segundo o seu propósito. Então, o corpo de Cristo, a cabeça é Cristo, mas há vários membros do corpo e todos eles são importantes. Mas saiba qual é o seu papel, a sua função e a chamada de Deus para a sua vida. E não fica de olho grande invejando o ministério do outro, porque o outro está crescendo, se destacando, porque vai chegar o seu tempo e o seu momento. Amém? Vamos prosseguir adiante na nossa lição.
Subtópico de número 3. Apresentaram fogo estranho ao Senhor. Em nome de um amor questionável, muitos se aventuram a oferecer a Deus qualquer coisa, quando poderiam dar o melhor de si mesmos. Afinal de contas, Deus é compassivo e misericordioso. Muitos se esquecem de que Ele é fogo consumidor e na sua agenda reservou um dia para o juízo final. Amém, querido? Olha o Deus que nós estamos falando aqui. Eles apresentaram para Deus um fogo estranho. Eles achavam que podia apresentar qualquer coisa, que podia levar Deus na lábia. Podia fazer do jeitinho dele, meu querido. Parecia até que é brasileiro. Parecia até que é crente da Assembleia de Deus brasileiro, que acha que pode fazer de qualquer jeito, porque Deus é amor. Deus é misericordioso. Aí você pode oferecer qualquer coisa. Você não se esforça, você não se dedica, você não jejua, você não ora, você não lê Bíblia, você não consagra, você não participa de estudo bíblico, você não vai na escola dominical, você não faz devocional, você não se separa do mundo, porque afinal de contas Deus é compassivo e misericordioso. Ele não vai levar em consideração, né, irmão? Só que o problema é que muitos se esquecem que esse Deus revelado na Bíblia, ele é fogo consumidor. Outro sim, ele tem uma agenda, que na agenda dele tem o dia do juízo final. O que é isso? Ele vai tratar com todos que, conhecendo a verdade, viveram na mentira, que, conhecendo a sua santidade, profanaram a casa do Senhor, que, conhecendo o caráter dele, acharam que estavam brincando com um menino. Eu queria que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que nós não venhamos oferecer qualquer coisa, mas venhamos oferecer o melhor de nós. Amém? Vamos para o outro momento da nossa lição. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Aí, meu irmão, olha o que a palavra de Deus está dizendo, que Deus não aceita qualquer coisa. Tem gente que pode oferecer o melhor de si, ser mais consagrado, ser mais dedicado, mais esforçado. Deus diz para Josué, Josué, esforça-te e tem bom ânimo. É como se Deus dissesse para ele, Josué, dê o melhor de si, porque eu vou ser na sua vida como eu fui na vida de Moisés. Aí Deus aqui em Malaquias fala, ele questiona o povo. Vem cá, quando vocês trazem o animal para o sacrifício que é cego, isso não é mal? Quando vocês trazem um animal que é coxo, que está enfermo, doente, quase morrendo, isso não é mal? Oferecer para Deus o que está estragado, o que está com defeito, o que está enfermo, coxo, vai oferecer para Deus o pior, ou aquilo ali que não é o melhor? Meu irmão, aí Deus vira e fala, então pega o que você tem aí, oferece lá então para o seu governador, vai ver se ele aceita. Você dê para ele um animal coxo, aleijado, enfermo, doente. Vê se ele aceita. Nem ele aceita, por que eu tenho que aceitar? Meu irmão, Deus está querendo dizer o seguinte, que ele não aceita qualquer coisa. Ele tem um padrão. Ele quer o melhor de você. Sabe por quê? Porque ele deu o melhor dele, ele deu o filho dele por mim e por você. Ele não aceita menos. Esse é que é o problema. Não tem aquele padrão de qualidade ISO 9001? Pois então, Deus tem um padrão de qualidade também, meu querido. Ele não aceita menos do que aquilo que você realmente pode dar, que é o seu melhor. Eu não estou me referindo a dinheiro não, tá, meu querido? Eu estou me referindo aqui a padrão moral, padrão de conduta, ética, uma vida sincera, autêntica com Deus. Vou prosseguir aqui na nossa lição. O céu não é depósito de lixo reciclável.
Muitos confundem o Deus revelado nas Sagradas Escrituras como um mendigo ou mesmo um lixeiro. Só dão para ele o que não presta ou que não tem mais valor algum. As coisas que são realmente preciosas para tais pessoas estão reservadas para o seu eu, o mundo, o diabo e a carne. Meu irmão, vamos falar a verdade. Tem gente que acha que o céu é um depósito de sucata de coisa velha, de coisa estragada, é o lixão de Jeová, reciclável. Tudo que não presta vai dar para Deus. Tem uma vida no pecado, mas diz que serve a Deus. Tem uma vida na lascívia, na luxúria, mas diz que serve a Deus. Então o Deus revelado na Bíblia, primeiro, ele não é mendigo. Mendigo é que aceita qualquer coisa. Ele é Deus. E ele também não é lixeiro, que sai catando coisa velha, que dá para ele, não. Também só dá para Deus o que não presta. Agora, aquilo que é realmente precioso, o seu corpo, é templo do Espírito Santo. Não é o seu, aí você vai e deixa o seu namorado apalpar o seu corpo. Namorados que já têm vida íntima, como se fosse marido e mulher, e estão lá cantando a mocidade. Então, para estas pessoas que têm a visão de que o céu parece um depósito de lixo reciclável, o melhor elas deixam para si mesmo, para os prazeres da carne, para o mundo, o diabo e o seu eu. Meu querido, é por isso que a Bíblia afirma que não é possível agradar a dois senhores. Não é possível. Então, dê para Deus o seu melhor. O Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e nunca te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Dê para Deus o melhor. Deus não é lixeiro, Deus não é mendigo, e o céu não é lugar de lixo reciclável. Aqui Deus está tratando, está limpando, está purificando, para quando soar a trombeta, meu irmão, você já está todo preparado, purificado, santificado, lavado, remido, transformado no sangue de Jesus, pelo poder da palavra e o mover do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, glória a Deus aí, irmão, porque eu sinto a presença de Deus do lado de cá. Vamos então. Próximo tópico da nossa lição, tópico de número 3, luto no santo ministério. Nesse tópico nós vamos falar sobre a dor, o sofrimento no ministério. Para os pais daqueles dois rapazes foi um momento de muita dor, foi um momento de sofrimento, mas Deus exigiu deles um padrão também, para que eles não chorassem, para que eles não lamentassem, e a Bíblia afirma que Arão ficou em silêncio. Meu irmão, Deus nunca estabelece um padrão e estabelece uma norma sem que antes ele nos capacite para tal. Amém? Arão recebeu de Deus força, equilíbrio emocional para lidar com aquela situação. Vamos lá. Subtópico de número 1. A morte de Nadab e Abiú. Os filhos de Arão buscaram para si uma glória que não lhes estava ao alcance. Na busca incessante por sucesso, renome e fama, muitos abrem mão de valores morais e espirituais. Semelhante a Esaú, trocam a bênção eterna pela efêmera e só depois se dão conta do suicídio espiritual cometido. A morte de Nadab e Abiú, amados, ela revela uma coisa, que eles buscaram para eles uma glória que não estava ao alcance deles. Aqueles incensários e aquele fogo que eles apresentaram ali não era papel deles, era papel do Pai. Você está entendendo a situação? Eles buscaram uma glória. Olha, nós vimos a Deus também. Tio Moisés viu Deus, nós também vimos. Papai viu Deus, nós também vimos. Os 70 anciãos viram, nós também vimos. Nós também podemos. Meu irmão, e o que eu me preocupo hoje, nós vivemos a era dos pregadores, conferencistas internacionais.
Pregadores que se passar por Camboriú, se passar pelos Gideões, fica conhecido no Brasil inteiro. E alguns pagam para chegar lá, tá bom, meu querido? Isso aí é segredo, ninguém está sabendo, só o irmão Mauro está sabendo desse negócio. Alguns pagam para pregar ali. Então, há muitos que em nome da glória, da fama, do sucesso e renome, abrem mão de valores morais e espirituais, tudo em nome do sucesso, tudo em nome da popularidade, do ficar famoso. Essas pessoas são semelhantes a Esaú, que trocam a bênção eterna, a bênção da eternidade pela bênção efêmera. O importante é o aqui e o agora. Abrem mão de valores e princípios morais estabelecidos por Deus, porque o que vale é o sucesso, o que vale é ser visto, o que vale é ser famoso, o que vale é ser aplaudido, o que vale é ter visibilidade. E depois, só depois de tudo isso, essas pessoas se dão conta de que cometeram um suicídio espiritual. Há muitos que estão mortos espirituais hoje e estão pregando. Há muitos que estão mortos espirituais hoje e estão cantando. Há muitos que são apenas uma lembrança daquilo que foram um dia e continuam aí viajando de um lado e para o outro. Por isso que eu falo que só o movimento neopentecostalismo, eles têm a arte de enganar. Se não tem mais palavra, vai na emoção, no sensacionalismo, vai na malandragem, dizendo que está vendo anjo, que está vendo Miguel, que está vendo Gabriel, que está vendo o próprio Jesus. Meu querido, nós não precisamos deste lixo na casa de Deus. Nós não precisamos de festividade para chamar esses ídolos gospel, não, tá bom, meu querido? Então, muita gente, para fazer sucesso, abre mão de valores morais e espirituais, para depois descobrir que cometeram um suicídio espiritual. Estão mortos, tem nome de que estão vivos, mas estão mortos. Meu amado, o melhor lugar para fazer sucesso, sabe onde é? É dentro de casa. É dentro de casa, com a mulher e com os filhos. O maior pregador, que é referência para mim, é Noé. Noé, ele não fez muito sucesso fora de casa, não. Ele foi reprovado até. Mas dentro de casa ele fez o maior sucesso. Tanto é quando ele entra na arca, ele entra com a sua esposa, com seus filhos e com sua nora. Meu querido, eu não quero ganhar o mundo inteiro para Jesus e ver os meus filhos se perderem. O melhor lugar para fazer sucesso é dentro de casa. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 2. A remoção dos cadáveres. Aqueles corpos precisavam ser retirados do local, pois o mau cheiro iria contaminar o ambiente. Há muitos defuntos espirituais na casa de Deus, verdadeiros pesos mortos, os quais acabam por exalar o mau cheiro do pecado às narinas de Deus. Os mesmos são pedras de tropeço, tanto para os de dentro como para os de fora da casa de Deus. A remoção dos cadáveres, quando eles morreram ali, alguém teve que ir lá retirar. Por que tinha que retirar? Primeiro estágio, desobediência, subiu a cabeça, rebelião, orgulho, soberba, prepotência. Esses são os primeiros passos. Depois vem a morte espiritual, já está morto, já não está mais vivo, já foi consumido pela justiça de Deus. E agora está lá, tá aqueles dois corpos lá, vai fazer o quê? Agora vai começar a feder, vai putrificar, vai entrar em decomposição, vai contaminar o ambiente, aquele local que é santo, aquele local que não pode ser profanado. Então precisaram de tirar aqueles corpos de lá, para preservar a santidade e o ambiente, porque aquilo ali ia começar a exalar odores, meu querido. E há muitos defuntos espirituais na casa de Deus. Tem muita gente que está morto na casa de Deus, está podre,
está fedendo as narinas de Deus. E tem muita gente que fica do lado. São os puxa-saco, os bajuladores, que está vendo que a pessoa está numa vida de erro, de pecado, mas para não falar a verdade, porque ele vai ficar ofendido, não vou falar com ele não, porque ele vai perder, ele vai ficar com raiva de mim. Meu querido, são verdadeiros pesos mortos, os quais acabam por exalar o mau cheiro do pecado nas narinas de Deus, lá dentro da casa de Deus. Esses aí são verdadeiras pedras de tropeço, tanto para aqueles que estão dentro da casa de Deus como que estão fora. Porque dentro da casa de Deus eles contaminam as pessoas. Eles contaminam, eles apodrecem. Ao invés de levar as pessoas na casa de Deus a querer ter vida com Deus, a pior coisa é você mexer com crente carnal, crente que está envolvido no pecado, crente que tem pecado e lá no meio da mocidade, seduzindo as moças, aquela menina que já perdeu o pudor, seduzindo os rapazes, os jovens, a perder a pureza, a perder o temor de Deus. Está todo mundo fazendo, não tem problema. Não, está um monte de defunto espiritual dentro da casa de Deus. Está podre, está fedendo. E é preciso tirar. Você que é pastor, você que está à frente da obra de Deus, tem que tirar esses defuntos daí, meu irmão, porque vai acabar contaminando toda a casa de Deus, porque aqueles que são pedra de tropeço, tanto para aqueles que estão na casa de Deus, como para aqueles que estão fora da casa de Deus, porque olha o mau testemunho daquela pessoa que diz ser crente, cristão, e compra, não paga, é mentiroso, vive trapaceando, vive usando de mentira, não pode passar em determinada rua porque está devendo. Se for apresentar determinada pessoa, vai passar vergonha porque a pessoa conhece a vida dela. Então, meu irmão, são pessoas que são pedras de tropeço. É o que Jesus chama de sepulcro caiado, que por fora é aquela coisa mais linda, aquela lápide bonita para o defunto, mas lá dentro, meu querido, só tem podridão. Então tem muito crente podre que já morreu espiritualmente, tem muito aí obreiro podre que morreu espiritualmente, tem muito cantor podre que já morreu espiritualmente, está podre, está no estágio já de decomposição. Mas eu quero trazer uma palavra de esperança. A palavra do Senhor diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Meu amado, vamos levantar dos meios dos mortos. Se eles querem viver numa vida de pecado, que vivam. A Bíblia fala: aquele que é santo, que santifique mais ainda. Mas aquele que é impuro, que se suje mais ainda. Faça tudo que você deseja, meu filho, mas não fica brincando na causa de Deus, não. Porque no final das contas você não será salvo. Você é um defunto espiritual. E sabe quem é que vai te jogar para fora? Se não for o pastor, meu irmão, se não for a igreja reunida, para poder te excluir da comunhão, o próprio Deus vai te consumir. Ah, irmão Mauro, mas Deus, na tempo da graça, Deus não mata. Não. Olha lá o que está escrito na carta lá: tenho contra ti o tolerares esta Jezabel. Lá, uma das igrejas escreveu essa Jezabel, a qual adulterou, prostituiu e corrompeu vários dentro da casa do Senhor. E eu dei um tempo para que eles se arrependessem. E se eles não se arrependerem, eu vou matar os seus filhos. Eu vou tirar aquilo que eles amam. O Deus da graça, Ele continua matando, porque ninguém toca na santidade de Deus, brinca com Deus, fica vivo para contar história, meu querido. A Bíblia fala que o pecador não permanecerá na casa de Deus. Cadê fulano? Não está mais na casa de Deus. Cadê Beltrano? Não está mais na casa de Deus. Meu querido, o pecador não permanecerá na casa de Deus. Então, meu irmão, se você está andando com gente morta, defunto, sai de perto. Eles devem fazer parte da sua oração, mas não devem ser os seus referenciais. Levanta-te dentre os mortos
e Cristo te iluminará. Viva uma vida santa, seja um referencial de conduta, de moral, diante dos homens e diante de Deus. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. Irmão, eu sinto a unção de Deus aqui. Eu sinto a autoridade de Deus aqui para falar. Eu vou dizer uma coisa, meu irmão. O meu telhado é de vidro, tá bom? Eu não estou me considerando aqui como a medida exata da justiça, não. Porque a palavra de Deus é uma palavra espada de dois gumes. Ela corta do seu lado que está ouvindo, mas corta do lado de cá. É chicote para aí, chicote para cá também. Porque eu não sou mais santo que você, não. Porque o meu telhado é de vidro. Que Deus guarde a minha vida. Vamos prosseguir na nossa lição. O luto é proibido. Infelizmente, nas situações que trazem muita dor e tristeza para o coração daqueles que servem a Deus. Às vezes é um ente problemático, um filho viciado, o cônjuge infiel, enfim, é preciso superar a dor, os traumas e prosseguir adiante, pois o alvo a ser alcançado é Cristo. Deus proibiu que Arão fizesse luto pelos seus filhos. Deus proibiu, falou: olha, Arão, você não vai chorar, você não vai tirar a sua roupa e nem aquela peça que ficava sobre a cabeça para vocês não morrer, porque vocês vão ser o próximo. Se vocês fizerem isso, Deus vai matar vocês. E a Bíblia fala que Arão, ele se calou. O que eu vejo? Deus deu ele força. Deus deu ele equilíbrio emocional. Qual pai que em sã consciência viu dois filhos sendo consumidos vivos? Olha que vergonha que foi para o pastor ver os filhos naquela situação morrer daquela forma miserável, como foi na casa do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, os dois morreram, depois morre o sacerdote. Então, meu querido, infelizmente, há situações que não dependem da gente, há situações que trazem muita dor e tristeza para o nosso coração, para mim ou para aqueles que servem a Deus. Às vezes é um problema, um parente, um ente querido, problemático. Tem sim. É filho de Belial, não tem juízo, é perturbado. Um filho viciado, drogado. O cônjuge infiel que vive traindo a esposa, ou que vive traindo o marido. Eu conheço o caso de homem de Deus que tem uma mulher adúltera, uma mulher infiel, e é um fardo no ministério. E ele tem que superar isso aí, é preciso superar a dor, os traumas e prosseguir adiante. Mas eu entendo que Deus, quando Ele permite a adversidade, para você, minha irmã, que é vítima, talvez, da infidelidade conjugal, você que tem um filho que é viciado, você que tem um filho problemático, que vive no pecado, mesmo conhecendo a palavra, tem situações que a gente passa dor, a gente sente vergonha. Ah, meu querido, Deus, Ele nos dá graça. Eu sou da opinião que Deus deu ao profeta Oséias a força, a graça e a unção para suportar o insuportável. Você sabe o que é casar com uma mulher de prostituição? Essa mulher trair e você ter que ir atrás dela, buscar, tomar o nome de corno, chifrudo, corno manso e tantos outros adjetivos pejorativos que você pode receber, mas é preciso prosseguir adiante. Tem momento que nós seremos de fato envergonhados, criticados, zombados. Tem momento que nós seremos derrotados e Deus vai permitir. Deus vai permitir às vezes a adversidade, como foi o caso de Jó. Deus permitiu a adversidade, a ponto que a mulher perdeu a noção e falou: amaldiçoa teu Deus e morre. Nós estamos sujeitos a passar por essa situação. Diante dessa situação, irmão, só posso dizer uma coisa: o Senhor te dá força, o Senhor te dá graça. Deus deu força, Deus deu equilíbrio emocional para Arão, para ele suportar aquela dor. Deus, ele tem duas formas de agir. Primeiro, ele pode tirar o seu fardo, ou então ele pode te tornar mais forte do que o fardo que você carrega.
Então, meu irmão, levante a cabeça, siga adiante. Eu vou sair da igreja porque o meu filho está desviado. Eu vou sair da igreja porque o meu marido está me traindo com a amante. Eu vou sair da igreja porque o meu filho é viciado, é drogado. Você vai sair da igreja, então você vai para o inferno junto com ele. Meu marido é igual Nabal. Morreu, Deus matou Nabal, mas Abigail casou com Davi. Irmão, espere no Senhor. Deus pode mudar essa situação, mas esteja preparado para ambas as situações. O sim, o espera, ou então o não da parte de Deus. Mas de qualquer forma, nós não podemos perder de vista qual é o nosso alvo, qual é o nosso objetivo. Nosso alvo a ser alcançado é Cristo. Infelizmente, é uma realidade para muitos irmãos e irmãs da nossa fé, da nossa igreja, que pode perder o filho, pode perder um casamento, pode perder a saúde, pode perder um ente querido, pode perder tudo nesta vida, mas não pode perder a fé. Porque se nós perder a fé, meu querido, o que vai ser de nós? Nós seremos lançados no lago de fogo eterno com o diabo, preparado para o diabo e todos os seus anjos. Não, meu querido. Nós vamos prosseguir adiante. É como está escrito no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe o seu lar. Deus te prospere em todos os seus caminhos. Eu quero encerrar a aula de hoje homenageando esse homem que já está nos braços do Senhor, pastor Antônio Gilberto. Esse homem foi um instrumento na mão de Deus, um referencial moral, de modéstia, humildade, de trabalho, de dedicação. Eu comparo Antônio Gilberto ao que foi Billy Graham, dadas as devidas proporções, mas eles tinham algo em comum: a simplicidade de Cristo, a modéstia de Cristo. Meu irmão, que Deus levante outros como Antônio Gilberto. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de ouvir as suas ministrações. O homem tinha várias formações acadêmicas, o homem falava vários idiomas, o homem escreveu, teve a oportunidade de ser milionário com as obras que ele escreveu, mas deixou tudo para receber lá na eternidade, lá na glória. Quando Deus dará a ele o seu galardão pelo trabalho que ele fez. Meu irmão, não vamos ficar correndo atrás de sucesso, de aplauso, de dinheiro, de riqueza. Não, meu irmão, isso vem sobre as nossas vidas. Mas eu quero homenagear pastor Antônio Gilberto, que é um dos referenciais que eu tenho na minha vida, de caráter, marido da mesma mulher, modéstia, um conhecimento, irmãos, que ele era doutor nas Escrituras, dado por Deus, mas nunca se exaltou, nunca se vangloriou. A modéstia e a humildade era a maior riqueza que eu vi no caráter do pastor Antônio Gilberto. E eu oro a Deus que Ele levante na nossa nação pastores segundo o coração de Deus, marcados pela modéstia, pela humildade. É o que Jesus diz em Mateus 11:28. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A maior marca de um homem de Deus não é quantas línguas ele pode falar, quantos ele pode curar, quantos ele pode emocionar, mas a maior marca de um homem de Deus é a humildade, porque Jesus era humilde. E o pastor Antônio Gilberto partiu e está nos braços do Senhor. Eu tenho a certeza que a próxima vez que eu encontrar o pastor Antônio Gilberto, eu tenho essa certeza, ele vai estar com o corpo glorificado.
e eu vou vê-lo receber o seu galardão pelo seu trabalho. Que Deus console a família. Que Deus dê graça, saúde, pastor Elianai Cabral, que é um dos meus pais na fé, que eu tenho como referencial. Pastor Cláudio Honor de Andrade, que Deus prospere o seu trabalho, pastor Cláudio Honor de Andrade. Que continuem nesse trabalho com zelo, com paixão, com dedicação e, acima de tudo, com simplicidade, com modéstia, sem ganância, sem querer enriquecer, mas como pobres, enriquecendo a muitos. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais essa escola bíblica dominical, pelo ensino da tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor a ti pertence. Nós te agradecemos pelo estudo da tua palavra. Ensina-nos a oferecer e entregar o melhor para o Senhor. Meu Deus, nós não queremos entregar para o Senhor algo estragado, com defeito, problemático, enfermo, aleijado, algo que não serve para nada. Queremos dar o melhor. Ensina-nos a dar o melhor de nós. Abençoa, meu Deus, a família do pastor Antônio Gilberto, que está sofrendo com a partida dele, mas tem a esperança do reencontro. Dá-nos a marca de Cristo. Dá-nos, ó Pai, a simplicidade do caráter de Cristo, a humildade, que seja a nossa maior virtude e característica. O melhor lugar para fazer sucesso é dentro da nossa casa, junto da nossa esposa, junto com os nossos filhos. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus. Eu tenho para ti uma má notícia, ou talvez uma boa. A lição de número 8. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Está claro aqui? Combinado? Mas eu tenho a certeza que você também não estará aqui para assistir a próxima lição, porque nós nos encontraremos por sobre as nuvens, quando aquela trombeta tocar. E eu vou rever pastor Antônio Gilberto e todos os outros que já partiram no Senhor, aguardando a promessa. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, o seu casamento e o seu ministério. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.